Olá pessoal, então vamos começar com o nosso primeiro conteúdo, que é a fonologia. Então vamos analisar o que é letra, o que é fonema, depois a gente vai para aquela parte que muitos não lembram mais, ditongo crescente, ditongo decrescente, hiato, tritongo, lembra? Então tudo isso nós veremos na fonologia. Observação. Sempre que vocês forem fazer uma prova, dá uma olhada no edital, porque em nem todas as bancas aparece o conteúdo de fonologia. Porém, embora não apareça, eu digo que é um pré-requisito para eu acentuar melhor depois, dominar ali ditongo, tritongo, hiato, fica muito mais fácil, ok? Então nem sempre estará no edital, mas sim é um conteúdo base e é importante, pessoal, para a acentuação e também para a separação silábica, tudo bem? Então vai lá, pega o material, página 5. Página 5, eu tenho aqui o material também, tá? Página número 5. E na página número 5 nós temos lá, pessoal, ponto 1, ponto 2, só para vocês entenderem, até o 3.5 na página 6 é meramente uma introdução, tá? Até o 3.5 na página 6 é uma introdução para que vocês entendam o funcionamento da fonologia. Então vem comigo aqui, vamos analisar, portanto, observa a fonologia. Professor, o que eu tenho de saber a respeito da fonologia? Olha só, a primeira coisa que eu tenho de saber o que é fonema e o que é letra. Começamos assim, ponto número 1, eu coloco para vocês o fonema. Ponto número 1, eu coloco, deixa eu apagar aqui, ponto número 1, o fonema. Tá aqui, ó. Bom, para fins de prova, fonema é a mesma coisa que som. Ah, é qualquer tipo de som? Não, claro que não. É o som que nós emitimos ao pronunciar palavras. Quando nós pronunciamos palavras, emitimos sons. Então, isso aí, pessoal, é o fonema. Logicamente, isso aqui é um som, mas não é o fonema. É o som que nós emitimos ao pronunciar palavras. Bom, depois, o segundo ponto aqui é a letra. E a primeira confusão geral na língua portuguesa, desde a infância, é que pensamos que toda letra possui som. Não, nem toda letra possui som. Então, fonema não é a mesma coisa que letra. O que é a letra? A letra nada mais é do que uma representação gráfica do fonema. É uma representação do fonema. Então, letra é uma representação. Lembrando, eu vou repetir, rascunho, só para que vocês entendam. Nem toda letra possui som e às vezes há uma letra na língua portuguesa que possui dois sons. Olha só. Vocês concordam, rascunho, tá? Vocês concordam que o H na língua portuguesa não tem som? Olha aqui, ó. Quando eu coloco a palavra hora, ou quando eu coloco a interjeição a, ou quando eu coloco a palavra Bahia, não importa a posição do H. Não importa se o H está no início, ou se está no final, ou se está no meio. O H não possui som na língua portuguesa. Então isso prova que fonema não é letra. Letra é uma representação. Tudo bem? E às vezes não representa nem som. Tá aqui, ó. O exemplo do H. Bom, então, a primeira coisa que o concurso público poderá fazer é uma comparação entre fonemas e letras. Ponto número 3. Olha aqui, ponto 3 está assim, ó. Fonemas e letras. Fonemas e letras. Comparações. Acompanhem comigo, pessoal, acompanhem comigo. Primeiro ponto que nós temos no 3.1 é número de fonemas igual ao número de letras. Número de fonemas igual ao número de letras. Um conselho para vocês. O ideal, pessoal, e depois vocês vão notar comigo na mentoria que a melhor forma para aprender o português é sempre pegar uma caneta, um lápis e pegar um caderno ou até mesmo um material e escrevendo.
A melhor forma que nós temos. A gente até poderia fazer com uma aula de slides, mas o português não funciona. Slides funciona para eu comentar tópicos, né? Então, português, a gente vai escrever todas as aulas para vocês, tá? Não faz mal, isso é de menos, e vocês também. A melhor maneira que há, a gente, na mentoria, vai estudar que há 3 maneiras para eu aprender. E quando eu escrevo, eu já vou exercitar o visual e vou exercitar também, pessoal, aquilo que eu digo da sensibilidade, né? Tem que sentir o nosso tato. Muito bem, letras e fonemas, comparações. Às vezes, o número de fonemas é igual ao número de letras. Por exemplo, acompanha comigo aqui, ó. Se eu coloco aqui a palavra casa, na palavra casa existem 4 letras, aí não há dúvidas. Na palavra casa existem 4 letras. Mas eu não posso falar que na palavra casa existem 2 fonemas. Casa, não, existem 2 sílabas. Mas a questão é a seguinte: quantos sons nós emitimos ao pronunciar casa? O C tem som? Sim, porque se não tivesse seria asa. O A tem som? Sim, porque se não tivesse eu não conseguiria nem pronunciar. O S tem som? Sim, senão seria K. E o A final tem som? Sim, senão seria casa. Então, na palavra casa, existem 4 letras e 4 sons, mas na prova de concurso eles não vão perguntar quantos sons, vão perguntar quantos fonemas. Então, são 4 letras e 4 fonemas. Tá aqui, na palavra casa, existem 4 letras e 4 fonemas. Mesma coisa aqui, ó. Se eu coloco para vocês a palavra livro. Na palavra livro existem 5 letras. Mas a questão é a seguinte: quantos sons nós emitimos ao pronunciar livro? Observa, livro, na pronúncia, emitimos 5 sons. O L, o I, né? Se não fosse o L seria ivro, se não fosse o I nem teria como ler. Se não fosse o V, seria, pessoal, liro. Então são 5 letras e 5 sons, ou seja, 5 fonemas. Então, é normal que o número de fonemas seja igual ao número de letras? Sim, é normal. Mas, vou apagar aqui agora o H, que eu dei o exemplo, tá? Mas também é normal, pessoal, 3.2, número de fonemas menor que o número de letras, tá? Número de fonemas menor que o número de letras. Isso aqui também é muito normal. Na verdade, eu já vou citar para vocês quais são os casos em que isso ocorre. Primeiro caso em que isso ocorre, quando eu tiver H. Tá? Então, ó, primeiro caso, letra A. Vou colocar aqui para ficar mais didático para vocês. Então, primeiro caso, quando houver, pessoal, o H. Letra A, quando houver o H, já mostrei para vocês, não importa a posição. O H poderá estar, pessoal, no início, poderá estar no meio, como Bahia, ou no final. O H, primeiro caso, fonemas menos que letras. Segundo caso, letra B, pessoal, quando tivermos dígrafos. Lembra que nós estamos fazendo só uma introdução. Depois, vamos estudar ao pé da letra, lá na página 7, o que é dígrafo. Mas eu já vou aqui só antecipar uma informação para vocês. Dígrafo, pessoal, na língua portuguesa, é quando eu tenho 2 letras igual a um som. Acompanha comigo agora o nosso acordo. Acompanha o nosso acordo. Eu comecei falando que fonema é igual a som. Então, pensa ao contrário. Quando eu leio som, eu vou ler também fonema. Dígrafo, 2 letras igual a um som, ou 2 letras igual a um fonema, dá na mesma. Aqui estão os 2 momentos em que o número de fonemas será menor do que o número de letras. Quando houver H, não importa a posição,
e quando houver dígrafos, que nós não estudamos ainda. Por exemplo, olha aqui. Se eu coloco aqui a palavra hora, na palavra hora existem 4 letras. Como eu tenho o H, eu já sei que o H não tem som, são 4 letras e 3 fonemas, tá aqui. Ó, mesma coisa, quando nós colocamos a palavra Bahia. Na palavra Bahia, 1, 2, 3, 4, 5 letras. 5 letras. Como o H não tem som, 4 fonemas. Ok? Sempre que houver dígrafo também. Embora não ainda tenhamos estudado, eu coloco aqui para vocês a palavra guerra. Na palavra guerra, acompanha comigo, existem 6 letras. 6 letras. Mas na palavra guerra existem 2 dígrafos. Como assim? Aqui, ó, primeiro caso, pessoal, nós temos GU. Deixa eu arrumar aqui. Nós temos o GU, tá? O que ocorre com esse GU? O U não é pronunciado, não é gu erra. Então aqui existe um dígrafo. Depois, o E é pronunciado, gué. Os 2 R's têm um som só. Lembra? Olha aqui, ó, rascunho, vem comigo. A gente tem no português o que a gente chama de R fraco e R forte. Lembra disso? Ó, carro, tá aqui, caro. Então o som é diferente. Ok, mas é um som só. Não importa se ele for o forte, como a gente diz, né, ou fraco, o som é um só. Então, guerra, eu tenho aqui um outro dígrafo. Observa, um som no GU, guerra, um som no E, 2 tons, um som no RR, 3 sons e um som no A, 4 sons. Então aqui existem 4 sons, portanto existem 4 fonemas. Tudo bem? Então é normal na língua portuguesa que o número de fonemas seja menor do que o número de letras. Isso é normal, normal. Ainda na nossa introdução, agora, vira a página aí para quem está acompanhando, né? Para quem está acompanhando aí com as folhinhas. Quem estiver só no caderno, excelente, dá certo também, tá? Porque eu coloco tudo no quadro, fica tranquilo. 3.3, número de fonemas, pessoal, maior que o número de letras. Vou falar uma coisa para vocês. Letra A. Só ocorre em um caso. Só há um caso que o número de fonemas poderá ser maior na linguagem culta, na linguagem padrão. Um caso só. Quando houver dífono. Isso. O que é isso? Dífono. Dífono, olha aqui a diferença, ó. Dígrafo, 2 letras igual a um som. Dífono é quando eu tenho uma letra, igual a 2 sons. Ou seja, quando eu tenho uma letra igual a 2 fonemas. Só há um caso na linguagem culta no português. O único caso é quando o X tiver som de KS. Alguns gramáticos colocam CS, não dá na mesma, tá? Então, o único caso, olha bem, eu vou repetir. O único caso da língua padrão, que o número de fonemas será maior do que o número de letras quando o X tiver som de KS. E presta atenção, não é quando houver X, não. Por que não? Porque o X tem diversos sons. Não é quando houver X, não, é o X com som de KS. Então, por exemplo aqui, ó, quando nós colocamos a palavra fixo, ou quando nós colocamos esta outra palavra, vem comigo, fixo, existem 4 letras. Como o X tem som de KS, é um a mais. 5 fonemas.
Ó, cuidado com essa pronúncia aqui, hein? Há muita gente boa que fala tóxico. Não existe, é tóxico. Então, vamos lá. 6 letras. Como o X tem som de KS, 7 fonemas. Então, na linguagem culta, na linguagem padrão, só há um caso. Na linguagem coloquial. Sabe o que é a linguagem coloquial? É a linguagem do dia a dia. Existem outros casos. Na linguagem coloquial, nós comentaremos depois, mas na linguagem coloquial, às vezes, nós acrescentamos fonemas. Não copia, não copia. Só para mostrar aqui, ó. Quando eu coloco uma palavra como apto, na linguagem coloquial é normal colocarmos um fonema a mais. Apto, tá? Mas isso é coloquial. Comentaremos depois. Então, a palavra apto na linguagem culta são 4 letras e 4 fonemas. É isso aí que ocorre. Isso aí que ocorre. Na hora da prova é isso, a não ser que a prova faça uma ressalva. Na linguagem falada, na linguagem coloquial, bom, aí muda tudo. Se fizerem uma ressalva, muda tudo. Então vamos de novo? Um caso só, pessoal, dífono X com som de KS. Ok? Bom, ainda comigo, 3.4 diz assim, ó, o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra. Introdução ainda, professor? Ainda. 3.4, o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra. Então, olha só. O mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra. O que significa isso, o mesmo fonema? Para tudo e traduz. Mesmo fonema, o mesmo som. O mesmo som. Tá? O mesmo som pode ser representado por mais de uma letra. Vamos pegar um caso típico aqui? Olha só. Eu vou colocar para vocês aqui algumas palavrinhas, tá? Eu vou colocar aqui a palavra máximo, eu vou colocar aqui a palavra acesso, vou colocar aqui a palavra exceção, vou colocar aqui a palavra crescer, vou colocar aqui a palavra cresça, máximo, acesso, exceção, crescer, cresça. Vou colocar aqui, vamos colocar também curso, tá? Tá bom. Agora vocês vão notar por que uma das matérias mais difíceis na vida é ortografia, não na prova de concurso. Porque atualmente em prova de concurso, ortografia, estão cobrando uso dos porquês e às vezes cobram hífen, tá? Claro, a acentuação gráfica também faz parte da ortografia, é muito mais normal. Mas aquela ortografia tradicional de emprego de letras cai muito pouco, tá? Não é tradicional. Olha aqui, olha aqui. Eu vou sublinhar o X, vou sublinhar o C e o SS, vou sublinhar o XC e o C cedilha, depois o SC, depois SC cedilha e depois o S. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo aqui possui o mesmo som. Ah não, professor, é impossível. Máximo, o X tem som de SS. Acesso, eu tenho som de SS tanto no C quanto no SS, né? Exceção, eu tenho som de SS no XC e no C cedilha. Crescer, eu tenho som de SS. Cresça, eu tenho som de SS. E cursou, um S só aqui, eu tenho som de SS. Ou seja, pessoal, aqui estão representando exatamente o mesmo som. Olha, o X, depois o C, depois SS, depois XC, depois C cedilha, depois SC,
Depois S C cedilha, olha que loucura isso aqui, nem espaço vai dar. S C cedilha e depois o S. Olha, conta comigo. De quantas formas diferentes eu posso representar o mesmo som? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 formas, então é por isso que eu digo que é normal que a pessoa fique na dúvida como é que se escreve obsessão, obcecado, como é que se escreve mussarela, como é que se escreve pretensioso, ascensorista, é tudo o mesmo som. É normal que fique na dúvida, é normal. E a culpa está aqui, a culpa é da etimologia, origem das palavras, porque, lembrando sempre, volta comigo, volta comigo. Olha aqui o grande erro da galera, ó, fonema não é letra. Lembra comigo, ó, fonema não é letra. Se o fonema fosse representado sempre pela mesma letra, seria a mesma coisa, e não é. O português se faz pela etimologia, origem das palavras. Volta aqui, volta aqui. Por isso que aqui dá, olha aqui, dá o quê? Confusão, tá? Então, por isso que aqui dá confusão, pessoal. Acontece. Normal, ok? Normal. Ah, professor, mas como é que eu melhoro a minha ortografia? Não, nós teremos aqui no curso uma aula de ortografia, emprego de letras, tradicional, empregar S, empregar X, teremos. Mas, eu vou falar a verdade para vocês, na vida, pessoal, ortografia, como é etimologia, poucas palavras possuem regras, poucas palavras. Claro que ainda bem que o concurso ele vai na regra, então para nós fica um pouco mais fácil. Mas mudou muito, porque antigamente nós tínhamos provas que eram só de ortografia, só de emprego de letras. Hoje o que menos cai é emprego de letras. Acentuação, uso dos porquês e hífen, ok, mas emprego de letras é o que menos cai. Mas mesmo assim nós teremos. Ok, pessoal, nossa introdução aqui foi muito bem. Bom, ainda na nossa introdução, último ponto da introdução é o 3.5, que diz a mesma letra pode representar mais de um fonema. Então, deixa eu apagar aqui para eu colocar o último ponto da nossa introdução. Vou apagar só aqui por enquanto, tá? Depois eu apago tudo, pessoal, só para finalizar a nossa introdução. Então, nota, a mesma letra, colocar 3.5, a mesma letra pode representar mais de um fonema. Eu sempre peço, traduz comigo. Olha só, a mesma letra pode representar mais de um som. Vocês têm um caso que é o caso do S? Por exemplo, na palavra curso, que já colocamos, ele tem som de SS, porém na palavra casa ele tem som de Z, tá? Mas vocês têm um caso que é cai muito em concurso nesse ponto, que é o X, pessoal. Olha só, o X na língua portuguesa. O X, se eu colocar a palavra exame, ele tem som de Z. O X, como já vimos ali, na palavra fixo, ele tem som de KS. O X, na palavra máximo, que também já vimos, ele tem som de SS. E o X, na palavra enxoval, ele tem som de CH. Então, olha a loucura, pessoal. Ele possui diversos sons na língua portuguesa. A mesma letra pode representar mais de um fonema, mais de um som. Tudo bem, pessoal? Então aqui está a nossa introdução, está feita a introdução, para que vocês tenham uma noção e a partir de agora
A gente começa realmente com conteúdo. Pode ficar aqui por enquanto que eu vou apagando o quadro e aí na página número 7 em diante a gente começa ali com dígrafo, tá? Então até o 3.5 fizemos a nossa introdução.